Bom, pessoal, bom dia. Hoje é dia 6 de maio de 2020. A gente espera que estejam todos em boa saúde, dentro do nosso contexto atual de pandemia, né? Eu sou o Luiz Pedrosa, nós temos conosco aqui o Carlos Haddad, e nós somos os professores do curso de Administração Judicial Aplicada da turma do PJ do Piauí. Esse curso é pretendido de ser semipresencial, terminou virando quase todo online, mas nós vamos lá para o Piauí ainda, se Deus quiser, né, conhecê-los pessoalmente. Mas nós estamos com 20 unidades em implantação do modelo de gestão à distância, no interior do Piauí, e 11 unidades na capital e cercanias, Parnaíba, em implantação prática, né? Essas lives que a gente está fazendo toda semana é um momento de sincronização com o curso e também de passagem de conteúdo, de discussão, de pegar o feedback de vocês, etc. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre liderança. Na última live a gente falou sobre melhoria contínua e agora está na hora de entrar na parte de liderança, na parte de gestão de pessoas, né? A nossa próxima live nós vamos falar sobre gestão de equipe e de conflitos, né? Mas os magistrados, diretor de secretaria, todos nós, na realidade, nós temos, às vezes, um papel de liderança, um papel de líder, que a gente nem percebe, né? Parece que a gente é levado pelo fluxo dos acontecimentos, mas a gente tem que ter esse estado de consciência, esse estado de atenção ao nosso papel de liderança. Carlos? Luiz, isso aí é muito importante, né? Acho que, assim, havendo um trabalho com mais de uma pessoa, você já pode começar a desempenhar esse papel de líder, né? Sempre tem lá um servidor com um estagiário, um juiz com sua equipe, o secretário de vara, diretor de secretaria. Então, sempre há espaço para exercer essa ação de comando, né, de condução dos trabalhos da melhor maneira possível, que é o que nós vamos tentar apresentar agora. Eu acho que também vale lembrar, Luiz, falando do curso, porque nessa semana passada e essa agora nós concluímos, né, as reuniões em loco com diversas unidades judiciárias. E é um momento muito rico para nós, né? Nós vemos assim, a gente acompanha um crescimento que está acontecendo, a dedicação do pessoal que começa a criar aquele estado de atenção, o foco em determinadas questões, que isso aí é muito importante para o aprimoramento do trabalho. Com certeza. A gente está vendo alguns resultados já começando a acontecer, ainda que à distância, né? E uma coisa interessante, talvez muito mais associada à pandemia do que ao curso, mas é que a produtividade de todo mundo aumentou enormemente pelo fato de estar em teletrabalho, né, Carlos? Teve gente que realmente, estando em teletrabalho, né, você lembra a vara de feitos da Fazenda Pública, foi quase que dobraram a produtividade. E eles falaram, acho que isso explica um pouco a interrupção do atendimento. Acho que eles eram tão interrompidos, né, pelas pessoas, partes, advogados que os procuravam na vara, que agora trabalhando em casa, sem essa interrupção, eles conseguem produzir muito mais. E aí nós falamos, não vamos perder essa oportunidade. Ao retornar o trabalho presencial, procurem criar uma rotina, uma cultura, alterar a programação mental das pessoas, para que essas interrupções não sejam a regra, né, e que sejam exceção. É isso aí. E falando em rotina, né, nós estamos no curso no momento em que o pessoal já começou a entregar os slides da reunião de gestão. Isso é uma entrega estrela, né, do curso, e também as atas de reunião, né? Super importante que essas reuniões aconteçam, pessoal. Para aqueles que não conseguiram por algum motivo, internet, eu sei de um magistrado, por exemplo, que está no interior e a internet é por satélite, é difícil, é complicada. Mas mesmo os que não conseguiram fazer ainda, por favor, se esforcem para fazer esse momento de gestão com a equipe, né? É muito importante. E nesse ponto, o que acontece? O nosso segundo ciclo está com a previsão de encerramento agora no domingo. Já na segunda-feira, dia 10, nós começamos o terceiro ciclo, né? O segundo ciclo e o primeiro continuam abertos, mas é importante que a gente já tenha esses marcos para poder fazer com que o pessoal avance, né? E avance coletivamente. Então, assim, a entrega da ata do ritual de gestão está marcada aí para esses dias, até o final do ciclo 2. Né? E eu vi lá, por exemplo, a Joyce do gabinete do desembargador Hilo, né, o corregedor do Tribunal de Justiça do Piauí, a equipe lá se reuniu para fazer seu ritual de gestão.
Eles utilizaram lá o exemplo do futuro desejado. Pegaram o questionário, todos responderam o que é que eles querem, o que é que eles gostam, não gostam, qual que é o pedido para o gênio da lâmpada, e isso é ótimo. Porque assim, só da pessoa, né, a equipe sentar, começar a apresentar os problemas, discuti-los e pensar em soluções, já é uma melhoria que tem início, né? Uma outra equipe que apresentou também a ata do ritual de gestão foi a equipe da 7ª Vara, né, da Silvana. Eles fazem parte lá daquela secretaria unificada, né, que ainda não unificou. Mas assim, a Silvana já apresentou os slides, mostrando lá os dados da vara, tudo. É importante que isso tenha sido feito com a reunião da equipe, ainda que de maneira virtual, né, para poder discutir essas questões e apresentar não conformidades. Ela, por exemplo, apresentou várias não conformidades, e isso é ótimo. Não porque a gente está pensando assim, só fala de problema, lógico que não. É porque a não conformidade é o ponto de partida para tomar uma iniciativa que vai levar a uma melhoria. É isso aí, e eles usaram os slides da 6ª Vara, que ficaram muito bons, né, Carlos? Aliás, eu acho que entre os programas apresentados, os slides apresentados, a 6ª Vara deu um show, a gente quer parabenizar isso. Tem esse ponto, né, Carlos, que a participação dos alunos, quando eles colocam coisas no fórum de dúvidas, no fórum de boas práticas, etc., em todo lugar que o pessoal posta alguma coisa, é oportunidade para a gente trazer aqui para a live e comentar. Exatamente. E isso foi interessante, né? Porque nós estávamos fazendo a nossa reunião em loco com a 1ª Vara Criminal de Parnaíba, e a doutora Ivani chegou e falou assim, isso que a gente faz, eu não sabia que era uma boa prática. Então, assim, eles faziam coisas muito boas, mas não percebiam como uma boa prática. Então, assim, vamos definir o que é a boa prática. É qualquer coisa que você faz e que melhora, facilita seu trabalho. Às vezes vão ter boas, às vezes vão ter ótimas, às vezes vão ter práticas espetaculares. Mas uma coisa simples que seja já pode beneficiar, que traga um benefício, é uma boa prática. Então, eles tinham uma seleção de situações e o doutor Georges e a doutora Ivani apresentaram. Eles apresentaram, na verdade, 15 boas práticas a respeito, né, do que eles aplicam lá na 1ª Vara Criminal de Parnaíba. E eu selecionei 2 assim que eu achei muito interessante. Para você ver, Luiz, são coisas relativamente simples, mas assim que talvez tragam um ganho de eficiência muito bom. Então, por exemplo, eles solicitaram lá e conseguiram instalar computadores na penitenciária e no batalhão da Polícia Militar. Qual que é o objetivo disso? Dessa maneira, eles evitam o transporte de presos, evitam que os policiais militares precisem sair do batalhão para prestar depoimentos como testemunhas. Então, assim, facilita muito a vida. Então, você tendo esse sistema funcionando, isso aí é ganho de tempo, é ganho de eficiência, de recursos, de custo, tudo isso entra no jogo. Então, assim, prática relativamente simples com ótimos resultados. É uma coisa impressionante, essa questão de transporte de presos, né, que exige uma logística enorme. Eles chegam no fórum, ficam lá no lugar específico dos presos, demanda uma equipe de segurança, etc. Isso tudo pode ser feito direto, via tecnologia. E essas tecnologias estão disponíveis agora, né? O uso do Google Drive é outra tecnologia que você pode compartilhar pasta, compartilhar arquivo. Não tem mais esse negócio de pendrive, até mesmo o ofício, pessoal. Vamos adotar a tecnologia, né? O que eu gosto, Carlos, é que cada unidade tem essa liberdade para lançar mão de tecnologias. E a 1ª Vara de Parnaíba está voando baixo, né? E para você ver, eles estão utilizando o Google Drive. Então, assim, é interessante a prática simples. O que eles fazem? Eles pegam as audiências que foram gravadas, né, em mídia, eles disponibilizam no Google Drive. Aí a própria equipe lá que está trabalhando em casa vai ter acesso àquele depoimento, ao interrogatório, às testemunhas, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou seja, é um arquivo que pode ser compartilhado com várias instituições e que facilita o trabalho de todo mundo. Então, assim, não é nada demais, mas é muito, porque, assim, pensar um pouquinho fora da caixa, aquela questão, né, colocar o ovo em pé, né, ninguém conseguia colocar, bater o ovo, colocar em pé, e isso aí facilita demais o trabalho deles, eu imagino. Então, assim, eu recomendo a todos que estão fazendo o curso, que estão lá no EAD, acessem as boas práticas, vejam lá as várias práticas de uma vara criminal, que são muito úteis, e, por uma questão de reciprocidade, coloque a sua boa prática lá.
né? Vocês fazem coisas que simplificaram, melhoraram a vida de vocês na unidade judiciária e é importante compartilhar com todos. Então, Carlos, a gente falou recentemente, né, nesse segundo ciclo, sobre serviços, a gestão de serviços, né? Tipicamente, em serviços, as pessoas que participam do serviço, que co-criam o serviço, elas contribuem para a qualidade do serviço de todos envolvidos, né? Então, no caso desse curso, que é um serviço também, quanto mais os participantes se envolverem e contribuírem com conteúdos e com posts, e boas práticas e tudo mais, quanto mais eles se envolverem, mais todos que participam ganham, né? Isso é muito interessante, porque o serviço é uma criação coletiva. Não é só o prestador de serviço que contribui, né? O próprio recebedor do serviço, os participantes, por exemplo, do curso, podem transformar o curso numa experiência muito melhor para todos, né? Por isso que é tão importante que todos participem. Isso, e isso aí está atrelado ao nosso fórum de discussões, né? Nós colocamos lá aquele paradoxo, celeridade e atendimento, né? Foi uma coisa boa, né, infelizmente, que a pandemia trouxe. Diminuiu os atendimentos, permitiu que se aumentasse a produtividade. E quando tiver a vida normal, como é que nós podemos conciliar isso? Então, por exemplo, o doutor Silvio Valois, ele apresentou lá no fórum e falou uma coisa que, assim, que é muito interessante. Se nós conseguimos identificar isso, nós estamos no céu. Às vezes nós temos na equipe uma pessoa que, tipo assim, nasceu para prestar atendimento no balcão, atendimento público. É aquela pessoa que gosta de interagir, gosta de conversar, é por natureza cordial, tem paciência, é tolerante. Então, assim, se nós temos na equipe uma pessoa assim, acho que já está meio caminho andado, né? Nós podemos combinar com essa pessoa, dela atuar no balcão e prestar esse atendimento. Eu me lembro que eu já passei por unidade judiciária em que ninguém queria participar desse atendimento. O que nós fomos obrigados a fazer? Um rodízio. Então, assim, ó, já que ninguém quer, vamos, né, repartir, dividir esse peso para cada um, para não ficar tão insuportável assim. Mas se você consegue identificar uma pessoa, isso aí é a situação ideal. Ô, Carlos, isso me lembra que também nesse rodízio a gente foi para o contrário, né? A pessoa que não podia estar no atendimento, o Saraiva. Lembra disso? Lembro, que assim, o atendimento que ele prestava lá era muito ríspido, né? Então, assim, era o jeitão dele. Então ele chegava lá, já cortava as pessoas, o advogado fazia uma pergunta, não, eu não sou pago aqui para estudar direito, para dar recomendação, não. Pegue o código e vai estudar. Então eu falei assim, nossa, quando nós descobrimos isso, eu falei, não, você não pode ficar no atendimento, né? O atendimento é a vitrine da unidade judiciária, então tem que ser pessoas realmente, como o doutor Silvio disse, se ela tem essa vocação, gosta, isso aí nós já estamos bem encaminhados. Agora, Carlos, o atendimento é a vitrine da unidade judiciária, mas é muito importante que a gente não atenda, não faça tudo que os jurisdicionados, as partes, os advogados querem na hora que eles querem. Nós temos que ter controle sobre o atendimento. Então, aí que está a arte do balcão, né? É ser capaz de dizer não, olha, o magistrado está em reunião agora, vai liberar só daqui a 2 horas, entendeu? Ou seja, a gente determinar para eles quando é que vai ser atendido, quando é que vai ter uma janela de atendimento, para todo mundo ter paz de espírito e poder despachar, poder trabalhar. Eu acho que essa pandemia deixou muito claro essa questão, né? O quanto que o atendimento, as forças externas, né, atrapalham a vida das pessoas, dos servidores, dos magistrados, etc. E nesse aspecto, Luiz, o Rameiro também falou uma coisa interessante, né, lá do juizado especial, lá de Pedro II. Ele disse, e isso a gente já constatou diversas vezes, à medida que a prestação jurisdicional vai se tornando mais célere, né, a resposta judicial é mais rápida, a tendência é que os atendimentos diminuam. Né? Ou seja, normalmente as pessoas vão ao fórum, à parte do advogado, cobrar por celeridade. Né? Eventualmente, sim, tem um aspecto específico, preciso conversar com o juiz sobre isso. Mas boa parte é questão de celeridade. Então, se o atendimento está sendo, né, se a prestação jurisdicional está sendo eficiente, o atendimento, a tendência é reduzir. E eu posso falar isso aí de experiência própria. Lá na turma recursal, né, tem lá minha equipe aí, todas acho que estão aí, Carla, Iraildes, Laura, Raíssa. O atendimento lá é muito limitado. Aparece um ou outro advogado. E por quê? Eu tenho julgado processos, né, tirando a pandemia, de 1, 2 meses atrás. Então, assim, é um prazo relativamente rápido. Então, as partes não precisam ir lá solicitar alguma coisa.
Eu me lembro até, foi no ano passado, um advogado que chegou e eu notei, ele estava até um pouco constrangido. Ele falou: doutor, eu queria celeridade nesse processo. Eu falei: tá, que nós estamos aí aqui 10 de dezembro, eu já não consigo marcar pauta de julgamento para 2019. Seu processo chegou aqui no fim de novembro, não tem nem 20 dias que está comigo. Então, assim, ele falou: eu sei, mas eu só queria dar... Eu falei: ok, então, a primeira pauta do ano aí, agora de 2020, esse caso já foi julgado. Mas, assim, aparentemente era uma coisa desnecessária. Mas a gente viu também no Juizado Especial Federal, lembra aqui da Seção Judiciária de Minas Gerais, que na medida em que o pessoal começou a desembolar na secretaria, no gabinete, diminuiu a quantidade de atendimentos. Eles mesmos perceberam isso, né, Carlos? Não, isso foi uma coisa interessante, né? Porque a Eliana, se eu não me engano, que ela chegou, eu me lembro que eu falava assim: gente, quem pode ajudar um grupo ou outro? Ela chegou: eu posso. Eu falei: gente, é raro a gente encontrar numa unidade judiciária um servidor que se voluntarie para ajudar outros setores. Normalmente eles falam que estão assim, assoberbados de trabalho. E no caso foi isso, ela estava no atendimento, o atendimento tinha sofrido uma redução pelo Posso Ajudar, né? O Posso Ajudar, acho que contribuiu para isso. A substituição do atendimento presencial pelo e-mail, eles estavam recebendo muitos e-mails e resolvendo, quando possível, né? Após o expediente, após o atendimento público, fazendo essas questões que eram solicitadas. Então, assim, ela já estava com uma situação de mais tranquilidade no trabalho. E isso é o quê, Luiz? Isso é qualidade de vida, né? A pessoa não está lá assim, afogando em atendimento, em pessoas que são reclamações, tal, ou seja, permite trabalhar com mais qualidade. Você controlar o trabalho ao invés de ser controlado pelo trabalho. Mas bora falar sobre liderança, Carlos? O que você acha? Vamos lá. Então, pessoal, no nosso dia a dia, nós temos vários papéis, vários bonés o tempo todo. Pai, amigo, conselheiro, chefe, líder, né? A liderança em si não é uma prerrogativa de cargo. A liderança é muito mais uma questão de situação, né? Mas na medida em que a gente começa a ter intimidade com a equipe, muitos anos trabalhando junto, né? Esses bonés, essas personas que a gente incorpora, né? Elas começam a se confundir. Então, muitas vezes, o chefe, o líder, ele começa a ter um pouco de constrangimento em exigir resultado de algumas pessoas da equipe, que viraram amigos, que se tornaram íntimos, entre aspas, né? Tem casos aí de apadrinhamento, né? de pedido de ajuda pessoal, etc. Ao longo dos anos é muito difícil de evitar isso. Mas é aí que entra o grande lance da liderança, né? A gente tem que entender que a liderança é um boné, né? Você coloca esse boné temporariamente em situações que demandam esse boné de liderança, né? Então, nesse aspecto aí, a gente tem a liderança situacional, que é o estilo de liderança que a gente deve empregar em cada situação. Agora, no caso das unidades judiciárias, você tem alguns, entre aspas, superiores, né, hierarquicamente falando, nós estamos falando do magistrado, do diretor de secretaria, que são lideranças naturais, também o chefe de gabinete, né, são lideranças naturais da situação, do equipamento público, chamado unidade judiciária, né? E você tem a tripulação, que são os liderados, né? Agora, essa é uma situação mais comum, mas nada impede que um servidor, assumindo um papel, a liderança de um processo, para fazer uma determinada atividade, ele assuma a liderança. E ele deve comandar, deve trazer consigo os liderados também. Então, liderança não tem nada a ver com cargo, tem muito a ver com o papel que você tem que exercer naquele momento. Carlos? Exatamente, Luiz. E quando se fala em liderança, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: liderança é para alcançar resultados, né? Se você, tipo assim, não procura nenhum resultado, nenhum fruto, colher nada, não precisaria de líder. O que a gente tem que pensar é o seguinte: não é aquela questão de resultado a qualquer custo, né? O resultado é, tipo assim, preservando o interesse das pessoas, tentando conciliar isso, exigindo o esforço, mas sempre com qual objetivo? De alcançar um resultado, de estabelecer uma meta e buscar aquilo ali lá na frente. E aí você falou em liderança situacional, nós temos, né, numa unidade judiciária, diversas situações. Tem aquele líder, né, o autocrático, tem o líder o democrático, o laissez-faire,
o professoral, né? Em várias situações a gente vai ver que o líder tem que agir de uma determinada maneira, a depender do contexto e do preparo do liderado. É isso aí. Na realidade, a gente como pais, né, pai, mãe, etc., a gente tem que exercer liderança, né, nas nossas casas, nas nossas situações familiares o tempo todo. E muitas vezes a gente confunde esses bonés, né? Então, aquele pai muito amoroso, que faz tudo que o filho pede e tudo mais, ele não está sendo líder, né? De vez em quando você tem que liderar mesmo, você tem que exigir que o filho arrume a cama, arrume o quarto dele, etc. Quer dizer, você pode assumir um papel como pai e também como líder, eventualmente autocrático, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E está tudo bem, faz parte da regra. E você tem que ter esse papel, você tem que ser capaz de ter voz de comando. Faça isso, eu estou mandando, acabou, entendeu? É óbvio que você não precisa falar essas coisas, eu estou mandando, mas você fala assim, aqui não, eu quero dessa forma, ponto. É um papel autocrático. Diga, Carlos. Não, outro dia eu estava lendo aí um post falando assim, ó, se você quer fazer todo mundo feliz, vai vender algodão doce. Né? Não é esse o papel do líder. O líder muitas vezes não vai deixar todo mundo feliz. O líder às vezes está contrariando o interesse da equipe, de boa parte da equipe, né? E aí são os ossos do ofício. Né? Às vezes ele tem que fazer isso já tentando pensar naquele fruto que vai colher lá na frente. Então, por exemplo, Luiz, né, numa unidade judiciária, às vezes você, quando, né, vai dar uma determinação, vai compartilhar alguma ideia para ser implementada, muitas vezes é uma coisa muito simples e muitas vezes o liderado não tem um preparo tão grande. O que você tem que ser? Você tem que ser um líder meio autoritário, um déspota. Chegar e falar assim, aqui, ó, pega aquela pilha de processos, traz daqui e leva para lá. Aqui, ó, não deixa o computador ligado depois do expediente. Não sei. São meio que ordens, assim, né? Parece autoritário, mas é pelo contexto. É uma coisa muito simples de se fazer e não tem nada, não precisa de nenhuma explicação. Uma vez eu lembro que a gente conversando com juízes de Minas Gerais. E aí eu falei, que estilo de líder você costuma adotar? Aí a maioria falou assim, ó, eu sou um líder democrata. Acho que democracia é uma coisa boa, né? Então, assim, eu sou um democrata. Mas deixa eu falar, às vezes ser um líder democrático o tempo todo não vai funcionar. Você às vezes vai ter que ser autoritário. Outras vezes você vai ter que ser professoral, não, Luiz? É isso aí. Eu lembro do Dr. Glaucio, da 21ª Civil Federal aqui de Belo Horizonte, né, que ele é professor, né? E toda a equipe dele falou muitas vezes que recebeu aulas maravilhosas sobre temas jurídicos, né, que estavam lá sendo julgados e tudo mais. Ou seja, ele, sempre que ele tinha uma oportunidade, ele passava conteúdo, ele ensinava a fazer, e etc. E isso, com o tempo, vai acumulando conhecimento na equipe, né? Isso é super interessante, Carlos, porque na equipe da gente tem um mundo de conhecimento específico, né, que se as pessoas levarem a sério o compartilhamento que a gente propõe no ritual de gestão, a cada ritual de gestão tem um compartilhamento, passar um conceito, né, falarem coisas, né, rápidas que podem ser compartilhadas ali. Pouco a pouco isso vai acumulando esse conhecimento na equipe, né? E uma equipe preparada, com conhecimento, permite ao líder, ao magistrado, ser mais democrático mesmo, né? Porque tem tanta gente boa na equipe, né? Eu vejo aí no Piauí algumas equipes com pessoas muito boas, pessoas que né, desembolam, que fazem acontecer, né? Então, quando você tem uma equipe muito preparada, você pode ser democrático, você pode perguntar assim, pessoal, o que vocês acham? Qual que deve ser o nosso curso de ação? Porque está todo mundo muito preparado. Não faz sentido, por exemplo, você adotar um estilo autocrático, né, de mandar, tem que ser assim, com uma equipe muito preparada, porque eles vão falar assim, pô, você está me dando ordem óbvia, não precisa dar ordem, entendeu? Eu já sei o que eu tenho que fazer, não vem me ensinar meu trabalho, não, entendeu? Então, esse grau de preparo da equipe, ele é muito importante para você decidir o seu estilo de liderança. Fala, Carlos. Isso aí eu acho que evita conflitos, né? Já que nós vamos falar de gestão de conflitos na semana que vem, imagine você está pensando que um servidor, um estagiário não realiza o serviço, que está lá folgado demais, a folga social. E aí depois você apura que, na verdade, a pessoa não tinha o conhecimento necessário para poder executar a atividade. Ele estava lá se corroendo por dentro, como é que eu executo isso que eu não sei fazer?
Então, assim, se você for ser um líder autoritário com ele, você está só simplesmente faça isso, presumindo que ele tem um preparo. Ele não tem. Então você precisa ser o quê? Um líder professoral. Você vai ter que ensinar para ele, ensina 1, 2, 3 vezes. Depois que ele aprendeu, aí desenvolve. E se ele aprender muito bem e desenvolver, nós passamos aquela questão, né, ou do laissez-faire ou do líder democrático, né? O laissez-faire o que é? A tarefa é tão simples, a pessoa está tão bem preparada que você joga tudo na mão dele. Fala aqui, ó, resolve isso aí para mim. Você tem capacidade sobrando para isso. Agora, é importante que o laissez-faire não seja, digamos assim, uma delargação, né? Quando o líder fica omisso, né? Ausente, porque a gente já viu, né? Várias em que tinha muito conflito acontecendo e o líder, né? Os líderes não tomavam posição, deixavam o pau quebrar, né? E isso é muito ruim, entende? Esse é um laissez-faire ruim, né? Porque, na realidade, como nós vamos ver, na medida em que o grupo vai se formando e as pessoas vão querendo desenvolver mais e entregar resultado, quer dizer, as pessoas vão se contagiando positivamente com essa vontade de reduzir acervo, de entregar e tudo mais, começa a haver alguns conflitos na unidade de pessoas que não estão envolvidas, que não estão engajadas no processo, né? E aí entra o papel do líder mais ainda. Por isso que na semana que vem a gente vai falar de gestão de equipes e conflito. Fala, eu fico pensando se a turma aí que está nos assistindo se já conviveu num ambiente assim de delargação. Ou seja, ó, faça aí, eu não estou querendo saber muito. Quem já passou por isso pode dar um ok aí, gente, porque assim, não é raro. Infelizmente, às vezes isso acontece, né, a pessoa não assume, desconhece o papel que ela precisa ter, e aí o que acontece? Fica lá aquela nau, né, a tripulação, né, sem um comandante para poder conduzir o navio, né, a nau. E aí também, Luiz, Diego. A gente já ouviu, né, situação do magistrado falar assim, não, eu fui treinado para prolatar sentenças, eu não sou líder, eu não quero ser líder, eu não quero ter um papel de gestão. É como se ele fosse assim, ele assumisse a sua omissão perante o equipamento, perante a tripulação. Isso é muito ruim, né? E assim, no sistema que nós vivemos, isso aí talvez assim não poderia nem ser aceitável, né, Luiz? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos os administradores judiciais. Então, assim, o juiz, ele lá vai ter a tranquilidade de cuidar dos processos, enquanto o administrador gere tudo, até treinado lá para ajudar no gerenciamento, até marcação de audiências, tudo isso. Mas aqui no Brasil não, né? No Brasil o juiz tem que cuidar dos processos e cuidar também da administração da unidade. Então, com o apoio do secretário, né, do diretor, que muitas vezes também não é aquele profissional preparado para administrar cortes, né? Ele é formado normalmente em direito, ou seja, não tem o conhecimento da gestão, da administração. Então, isso aí é uma situação complicada. Então, aí entra duas dimensões que são os focos da liderança, né? Um é a dimensão resultados, muito foco em resultado, pouco foco em resultado, e a dimensão pessoas, né? Foco nas pessoas, muita empatia com a equipe ou baixa empatia com a equipe, né? Então você tem aquela situação do resultado a qualquer custo. É quando o líder não quer saber se você está doente, se você tem problema pessoal, ele quer resultado. É um líder carrasco, né? E é o que a gente chama de liderança tóxica, né? Que provoca até adoecimento, pessoas, né, que não conseguem lidar com essa situação tão focada em resultado. Resultado a qualquer custo, né? Isso é muito ruim também, né? A gente tem que ter um pouquinho de empatia com a nossa equipe, etc. O contrário, o outro lado, só ter foco nas pessoas, né, empatia completa, né, e pouquíssimo foco em resultado, também é muito ruim. Aí você vira uma colônia de férias, né? É só as pessoas que interessam. Aí todo mundo, as necessidades pessoais de toda a equipe vão vir à frente da entrega, da prestação de serviço na unidade. Isso também é muito ruim, né, Carlos? E nesse caso aí, nem é líder, né? O chefe que faz isso, ele acaba assim, ele no fundo é adorado, né, Luiz? Porque assim, ele cede a todos os interesses e desejos da equipe, do time dele, ele não está preocupado em esforço, em obter resultado. Então, tipo assim, ó, o que vocês quiserem para mim tá bom. Né? O mais importante é a confraternização pessoal do que trazer resultados para o nosso trabalho prestado. E isso realmente é muito ruim.
né? Embora tenha o lado, né, da adoração. É isso aí, ó, que o Marcos está falando aí, ó, é um paizão. Esse paizão aí, ele vai criar filhos mimados, filhos estragados, que depois, quando virarem adultos, vão ser adultos que não vão contribuir muito para a sociedade. Não deixa de ser uma omissão também, né? E aí tem aquela omissão geral, né? A pessoa não está nem aí, nem para a equipe e nem para resultado. E aí é um salve-se quem puder, né? O equipamento está à deriva, né? Porque o líder, né? O comandante resolveu se omitir de todas as situações, etc. Isso também é muito ruim, né, Carlos? Eu acho que assim, a situação ideal é aquele que tem o duplo foco, né? Foco no resultado e foco no relacionamento, foco nas pessoas. Eu me lembro sempre de uma entrevista que eu vi, chamava Gazin, ele é um grande varejista lá de São Paulo. E ele contava assim, que ele era linha dura com a turma dele, mas ao mesmo tempo ele começou a contar as brincadeiras que eles faziam lá no ambiente de trabalho, sabe? Brincadeira assim de pregar peça no outro e tal. Assim. Então assim, ele procurava criar um bom relacionamento, um bom ambiente, mas ele também queria resultado, sobretudo que está na área privada, né? Na iniciativa privada, se você não obtém lucro, não obtém resultado, você não vai sobreviver. Então assim, esse é o ideal, cuidar dos dois focos. Nesse caso aí, ele tinha os bonés muito claros, né? Ele tinha o boné líder para resultados, tem que entregar, nós temos que gerar resultados, né? Muito claro. Então, quando ele punha o boné de resultados, ele não admite nenhuma distração e etc. E também tem o boné amigo, divertido, né? Que torna o ambiente de trabalho mais tranquilo e tudo mais. É só não confundir os bonés. É isso que é tão importante, né, pessoal? Agora, nessa questão de apoiar a equipe, de dar condição de trabalho à equipe, né, isso aí me lembra muito a liderança servidora, Carlos. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar assim, a gente comentando isso, eu estou vendo o pessoal postando aí, realmente assim, a gente tem que tentar se ver onde se enquadra, né? Nessas qual que é o meu foco principal? É resultado, é relacionamento, não é nenhum, são nos dois. Porque assim, se a gente faz uma autocrítica, se a gente se autoconhece, a gente pode trabalhar para que isso seja, né? Eu sou muito foco no pessoal. Não, então eu vou começar a ter mais foco também no resultado. Não, para mim é resultado a qualquer preço. Não, peraí, eu tenho que cuidar das pessoas, né? Então assim, isso é muito bom. É a mesma coisa lá do líder democrático, autocrático e tal. Se você conseguir identificar a situação, é muito bom para você. Porque você vai saber, esse aqui eu tenho que ensinar, esse aqui eu posso dar total autonomia, esse aqui realmente, é só uma ordem, não preciso falar mais nada. Isso aí evita situações de conflito no âmbito da equipe, né? Mas fala lá da liderança servidora, Luiz. É que muitas vezes a equipe ela não produz, ou produz menos, porque ela não está com as condições adequadas. E aí cabe ao líder, ao magistrado, etc., buscar essas condições adequadas, né? A gente tem visto muita situação em que a equipe quase que não consegue trabalhar por falta de sistema, etc., né? Por dificuldades. É importante que os líderes se mexam, né? Façam o tribunal saber que precisa de ajuda e tudo mais. É a liderança servidora, ou seja, o líder ele vê entre todos os papéis que ele exerce o papel de apoiar a equipe a produzir mais e melhor. Esse é um papel super importante, mas cabe aí uma palavra de atenção. Fala, Carlos. Não, desculpa. Não, você está falando dessa liderança servidora, eu fico me perguntando. Às vezes pode ter muita gente que chega e fala assim, a pessoa trabalha lá, está ganhando o salário dele, ganha até bem, tudo, o trabalho não é muito exigente, tudo. Tem mais que trabalhar mesmo. Por que eu tenho que ficar ainda, bajulando para ele poder trabalhar e tal? Não é bem assim, né? A gente, hoje em dia as relações sociais, não sei se vão se tornando mais complexas, mas assim, nós temos que cuidar. A gente sabe que hoje cada pessoa, né, tem as suas opções, individualidades, tudo, e nós temos que ter consciência disso para poder, no ambiente de trabalho, né, você lidando com um grupo de variadas pessoas, conseguir lidar com todas elas, né? Criar um ambiente em que todas possam se sentir confortável. E isso é muito importante também, né? Então, assim, o líder não é só aquele, não vai ficar só dando ordem. Isso aí, talvez no passado funcionasse. Hoje em dia, o líder tem que propiciar condições para que as pessoas possam desenvolver.
E isso aí, com o tempo, você vai adquirindo esse traquejo, essa habilidade. Você vai vendo, ó, às vezes a pessoa precisa de muito pouco para poder, né, ter um acréscimo na produtividade, no seu trabalho. Então, assim, deixa eu cuidar daqui, cuidar dali. E é uma coisa importante, né? Você cuidar dos outros, eu acho que isso aí ajuda muito a que tudo funcione melhor. Então, Carlos, mas uma coisa é cuidar, né? Garantir que todo mundo tenha condição de trabalho, né? Outra coisa é a delegação invertida. É quando o subordinado fala, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E aí o líder, o chefe, pega para fazer aquilo que o servidor, por exemplo, não, entre aspas, né, se recusou a fazer, ou falar, eu não sei fazer isso. Então isso é muito comum, principalmente os diretores de secretaria, pegarem para tarefas dos servidores, que é a delegação invertida, né? Ao invés de falar assim, não, você vai fazer isso dessa maneira, né? Ensinar a fazer, as pessoas muitas vezes nesse cuidar termina assumindo obrigações, assumindo tarefas que vêm dos servidores, que os servidores tinham que fazer. Então, tem que tomar cuidado com essa delegação invertida. Exatamente, Luiz. E isso aí também tem um aspecto, acho que muito pragmático, né? Às vezes está lá o líder, o chefe, chega e fala assim, ó, é mais fácil eu fazer do que ensinar para ele. Então deixa eu já fazer isso aqui, eu faço rápido, resolvo. Mas ele está aí estragando o filho, não é? Ou seja, não, aqui, ó, vem cá ter o trabalho, deixa eu te ensinar a pescar, né? Não vou só dar, né, a vara, não. Vem aqui, ó, você tem que fazer assim, 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 porque isso aí no futuro vai repercutir, vai trazer um bom resultado. O imediato realmente é mais prático, mas a gente acha que tem sempre que pensar no longo prazo. Então, mesmo no imediato, se tem uma demanda dos servidores que é repetitiva, né? Eu não sei usar esse sistema, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, é a hora de fazer uma cartilha, como a gente já falou tantas vezes, né? Faz um passo a passo ali, bota num caderninho, entendeu? A cartilha da doutora, da Socorrinho, que a gente já ouviu falar, né? Que todo mundo usa, né? Então, o passo a passo, é que dali a pouco você para de ser incomodado como chefe, como líder, pelos seus subordinados querendo que você faça coisa para eles, né? Isso é muito complicado realmente. Paz de espírito, concentração é muito importante para a gente ter qualidade de vida no trabalho e produzir com boa qualidade. Vai lá, Carlos. É isso, a Verusca aí não está me deixando mentir, né? Ela chegou, ela disse, ó, às vezes eu faço a coisa, assim, não tem paciência para ensinar, eu vou gastar talvez mais tempo ensinando do que fazendo, e eu estou assim, com milhares de processos à minha volta. Então, às vezes é o seguinte, é aquele negócio, é trocar o pneu do carro com ele andando, né? Você tem muita atribuição, você está aí na trincheira, mas você vai ter que parar, apesar de todo esse tumulto, pegar a pessoa, ensinar, mostrar para ela, porque senão você está criando um dependente para o resto da vida. E é melhor você cortar esse cordão umbilical para que ele assuma a sua postura e realize coisas que, assim, se é simples para você, para ele também vai ser simples. Basta transferir o conhecimento. Seja um líder professoral, ensine para ele aquilo e depois você seja um autocrático. Ó, vai lá no sistema e faz isso. Você já sabe como fazer. Agora, Carlos, tem um papel super importante do líder, e também dos pais e amigos e tal, que é o reforço positivo, que é elogiar publicamente o bom desempenho. Pode ser um bom desempenho de tamanho mínimo. Por exemplo, a pessoa não era capaz de acessar um computador, aí você fez uma cartilha, um passo a passo, aí ele começa a acessar o computador. É um passinho mínimo, poxa, mas para ele é um passo super grande, importante, difícil. Então elogia publicamente, olha, o fulano conseguiu acessar o sistema e fazer. Gente, estou muito feliz porque ele conseguiu, etc., está funcionando. Isso, pessoal, desenvolve a autoestima da equipe, né? A gente ouviu nessa semana passada uma situação de um servidor que fala assim, não, que eu sou um traste, eu não dou conta de fazer nada. Ou seja, a pessoa está se sentindo, está com a autoestima super abalada, né, Carlos? Isso é ruim, né? Tipo assim, um primeiro momento é o tal negócio. Às vezes a gente acha que a pessoa não está querendo trabalhar, mas às vezes ela está tão desmotivada no trabalho que você, tipo assim, realmente, ó, ou você não trabalha comigo, ou deixa eu tentar aqui ver o que é que eu posso fazer para que você, né, pertença aqui à nossa equipe e produza em benefício dela. Isso passa muito pelo que a Ariane falou, a gestão do conhecimento. Você vai ter que ensinar a pessoa. Então, por exemplo, essas cartilhas ajudam muito. Se você começa a estabelecer manuais, se você tem uma rotina de aprendizado. Eu me lembro quando eu estava nas varas, né, em Marabá, Montes Claros, eu tinha uma rotina com os estagiários de, tipo assim, eu passava para eles um caso, para eles analisarem,
É tipo assim, dano moral em caso de banco, né? Inscrição do nome no SPC. Eu antes dava uma aula para eles de como elaborar uma sentença, o que era um dano moral, uma indenização, não sei o quê, como é que se calculava tudo, e dava os processos para eles fazerem. Depois, na semana seguinte, eles traziam a minuta de decisão e nós discutíamos cada um dos casos. Ou seja, é uma gestão de conhecimento, é uma preocupação em que a pessoa se qualifique, porque eu sei que se a pessoa for qualificada, ela vai produzir muito mais. Então, assim, essa questão passa por isso. Aqui a Juliana está falando aí, né? Elogiar publicamente, criticar, né? No particular. Ou seja, e a crítica também construtiva, né, Luiz? Não vamos acabar com a pessoa. Chega aqui, ó, você tem que, objetivo, seria bom melhorar nesse aspecto, isso aqui não ficou bom, foge do contexto do trabalho da vara, seria bom fazer isso e tal. Então, assim, realmente é uma arte, isso aí de lidar. A liderança é isso também, né? A gestão de pessoas, isso aí são anos para amadurecimento. Carlos, mas um estado de atenção em relação à equipe. O bom líder, ele conhece a sua equipe, né? Então ele tem esse estado de atenção, ele vê assim, ele consegue analisar se o desempenho inferior, o desempenho insuficiente é resultado de falta de capacidade ou falta de boa vontade. Porque se for falta de boa vontade, é preciso uma ação mais enérgica. Falta de capacidade, é preciso treinar, é preciso desenvolver eventualmente a autoestima da pessoa. O grande lance é não deixar de qualquer jeito. Esse é um ponto super importante. Porque você tem, às vezes, por exemplo, aquela situação de desamparo, né? Quando o servidor faz um super trabalho e ninguém elogia, ele está lá, ele pensa assim, poxa, se eu me esforçar muito ou me esforçar pouco, o resultado é o mesmo, né? Por outro lado, se o colega dele do lado não fizer nada, entendeu? E nada acontece, né? Ele não está nem aí para o trabalho, não entrega, não faz o que é preciso. Se isso acontecer também, todo mundo, a equipe toda olha e fala assim, poxa, tem alguma coisa errada, né? Esse cara não faz nada e nada acontece. Então, essa situação de desamparo leva ao que a gente chama de pacto de mediocridade, né? Vai, Carlos. Isso aí é uma das piores das situações e não é raro, né, Luiz, que aconteça. Às vezes você está lá, se você está num ambiente em que, tipo assim, o resultado não é relevante, você precisa simplesmente, tá chegando o processo aqui, eu tenho que julgar o processo e pronto. Não há uma cobrança se eu vou julgar 100, 200, tal, julgar o que aparece. Lá na secretaria funciona da mesma maneira. A pilha de processo que vier eu faço. Não tem prazo para poder fazer isso não. Posso fazer 10 hoje, 5 amanhã. Então assim, nesse ambiente não há realmente assim, nenhum estímulo para se trabalhar. Nem para aquele que você mencionou, que trabalha muito bem e produz muito. Nem para aquele que está encostado e não quer fazer nada. Existe um tratamento igualitário muito prejudicial. E por isso que eu falo, aí sim o líder tem que chegar e saber, né, lidar com aquilo. Uma vez eu li um artigo que falava o seguinte, imagine você numa empresa com 10 pessoas. Talvez tenham 2 que são excepcionais, 2 que só atrapalham e tem 6 lá no meio que estão assim, ou vai para frente ou vai para trás. Aí falou, o que fazer com isso? Não adianta mandar os 2 ruins embora. Daqui a pouco entra mais 2 e vai ter 2 sempre retardatários lá, meio que atrapalhando. Aí ele falou, a solução ideal seria o quê? Estimula esses 2 que produzem muito, que são eficientes, que são competentes, eles vão ficar assim entusiasmados, eles acabam entusiasmando o resto da turma, e aqueles 2 isolados lá no fundo, ou eles vão pedir para sair, ou eles vão ter que começar a dançar conforme a música. Então, assim, é preciso ter uma atitude como essa, né? Você saber elogiar quem precisa. Eu talvez elogie, mas assim, elogios superficiais também, né? Coisa mais focada, melhor, né, Luiz? Esse trabalho que você fez aqui de organização do arquivo ficou excepcional, eu nem esperava isso e tal. Né? Não é aquele elogio gratuito de, beleza, tá ótimo, tá jóia. Tá. Isso aí também, né? Até a forma de elogiar, né? Acho que a gente precisa ter técnica para isso. O mais importante é não assumir aquele papel de, não, eu não incomodo para não ser incomodado, né? Eu não cobro para não ser cobrado, né? Esse é o pacto de mediocridade, né? Que gera uma baixa autoestima, apatia, desamparo, desinteresse da equipe toda. Quer dizer, se tem uma coisa que o líder não pode fazer, é adotar essa postura de assim, não, eu não cobro para não ser cobrado, eu não encho o saco para não encher o saco, etc. Essa é a pior
omissão que o líder pode ter. Porque o líder, ele consegue os comportamentos que ele faz. Existe essa questão de mimetismo na equipe, né? O comportamento que o líder faz, por exemplo, se ele chega atrasado da reunião, a equipe toda começa a chegar atrasada da reunião. Se o líder fala palavrão, a equipe toda começa a falar palavrão. O exemplo do líder, ele é muito forte. Carlos, você ia falar alguma coisa? Não, isso é... Eu já ouvi falar muito isso, né? Fala assim, ó, a vara é a cara do juiz. E normalmente, assim, né, Luiz, nessas dezenas, às vezes centenas de varas que nós já visitamos e conhecemos, essa é a mais pura verdade. Eu já soube de casos que o juiz chegava e falava assim, ó, manda menos processo aqui para o gabinete. Então, assim, o pessoal da secretaria, quando vê isso, fala, pô, se o juiz não está querendo muito processo, não quer trabalhar, por que eu que vou trabalhar? Ele que está ganhando mais, ele é o chefe aqui, ele não quer nada com nada, eu que vou querer. Acaba que começa a estimular uns pensamentos desses, né? E acho que o que tem que estimular é o pensamento justamente oposto. O juiz tem que mostrar, né, pelo exemplo, que trabalha muito, que está envolvido, que está preocupado com a situação. Eu acho que é um processo quase natural de adesão. Porque as pessoas vão começar a perceber, ó, eu estou do lado desse cara ou eu não vou ter espaço aqui, né? Então, assim, o exemplo é essencial. E isso é parte de uma cultura, né? É toda uma cultura que o magistrado impõe na unidade judiciária. Aquela cultura de desempenho. Eu não faço, eu não deixo desempenho inferior. Eu faço questão de desempenho de primeira qualidade. Eu faço questão que a nossa vara brilhe. Eu faço questão que a gente esteja entre as melhores unidades do tribunal. Eu faço questão de entregar um bom serviço. Essa atitude do líder faz muita diferença na unidade, né? Porque ele cria uma cultura de desempenho. E aí, na hora que ele cria essa cultura, né, e criar cultura, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, sobre cultura e etc. Mas ele faz isso, em grande parte, por comportamentos, né? Por comportamentos. Ele age, ele dá exemplo, ele mostra que ele tá falando sério naquela coisa. Quando o líder fala, eu quero que a gente seja a melhor vara do tribunal, que a gente esteja lá no topo, isso é um sinal, uma mensagem muito forte para a equipe. Vai lá, Carlos. E eu já notei isso. Muitas vezes você chega numa unidade judiciária, tinha uma pessoa que chegou entusiasmadíssima, um servidor, para poder trabalhar no judiciário, mudar o país, né? Querer fazer o seu papel, a sua contribuição, e ele encontra um ambiente totalmente inóspito à excelência. Ele fala assim, ó, todo mundo acomodado, né? Não tem um exemplo do meu líder para poder seguir. E a pessoa, o servidor, ele vai murchando com o passar do tempo, e depois de um certo tempo nem parece que está trabalhando, parece um Walking Dead lá, uma equipe que está lá assim, né? Como você fala, trocando salário por vida, e uma vida que vai levando, né? A gente gasta tanto tempo no trabalho, né? Tem que ser uma coisa que vale a pena, né, Luiz? Então, assim, precisa dessa cultura de desempenho, uma cultura de excelência, isso aí eu acho que é essencial, porque senão as pessoas murcham. Então, Carlos, a gente está num momento do mundo, né, em que usar a máscara é um sinal de respeito ao próximo, né, é um sinal de respeito. Você usa a máscara nas lojas, na rua e tudo mais como um sinal de respeito, né? A gente tem que pensar que não desperdiçar o tempo alheio, o tempo do judicionado, o tempo da equipe, é um sinal de respeito, né, a eles também. Então, pessoal, o trabalho é isso, né? A gente passa horas da nossa vida, principalmente da nossa vida acordada, né? Alerta. A gente passa horas trabalhando, né, numa unidade judiciária para gerar um resultado. Aquela pessoa que não está comprometida, que não está engajada, ela está jogando fora a vida dela. É isso que acontece. E se você permite que alguém na sua equipe jogue fora horas, tempo de vida, na realidade você está desrespeitando o tempo de vida dela, né? Eu acho isso um ponto super importante. A gente tem que fazer do bom proveito do tempo de todo mundo uma questão de honra, uma questão de respeito aos outros. Eu fico vendo assim, já soube de casos, o servidor que às vezes quase que se vangloria de não estar cumprindo o papel dele, né? Tipo assim, ele dá nó e pingo d'água, fica aí se furtando disso e daquilo, arruma um golpe ali, uma desculpa ali e tal. Eu falo, gente, que vida é essa, né?
ele está satisfeito assim em atuar dessa maneira, eu não sei, eu gosto de trabalhar, né, Luiz? Acho que você também gosta muito. Então, assim, o trabalho é uma satisfação, é uma forma, é um dos pilares, né, que nós temos na vida. A família, uma religião, uma crença, o trabalho, acho que são assim, esses são 3 pilares essenciais. E se a gente está enfraquecido em um ou outro, né, acho que a nossa pirâmide, o nosso banco fica em desequilíbrio. Então, por isso que, assim, em parte do trabalho, vamos fazer aquilo, faz com gosto. Às vezes a pessoa até nem gosta tanto, eu falo, ó, mas já que você se comprometeu a fazer isso, faça bem feito. Até o dia que você sair e arrumar outra coisa. Eu acho que esse é um mantra, né, que você tem que levar isso. Aprendi lá com a Lívia Miralha, minha colega da Clínica de Trabalho Escravo. Quer fazer a coisa, ainda que não goste, faça bem feito. Você se propôs a isso. Arrume o mais rapidamente uma forma de sair para que você não fique sofrendo. Mas enquanto estiver aí, trabalhe bem. Né? Acho que isso aí é o mínimo que a gente pode esperar. Então, Carlos, na verdade, isso é uma outra coisa importante na liderança, que é ter um diálogo aberto, né? Um diálogo franco, aberto e firmeza psicológica. Então, o líder, ele não precisa chegar e falar, porra, você é preguiçoso, você não faz nada certo. Não precisa falar isso. Mas ele pode falar assim, olha, eu estou percebendo que o seu trabalho não está na qualidade adequada. O que é que está acontecendo? Entendeu? O que a gente pode fazer para te ajudar? Mas tem que ter essa firmeza e esse diálogo franco, entendeu? Olha, eu estou percebendo, eu estou vendo, você está no meu radar. Porque às vezes as pessoas fazem um trabalho subpadrão, né, de inferior, achando que ninguém vai perceber, que ninguém vai notar, entendeu? Acha que pode se dedicar menos, que vai sair ileso, entende? E não é por aí. O líder tem que ter esse diálogo aberto e falar assim, aqui, olha, isso não é aceitável aqui na nossa unidade. Você quer que eu coloque você em disposição? Você quer sair? O que é que a gente pode fazer no seu caso? Mas tem que ter essa firmeza psicológica. Olha, eu estou sabendo. Quem que você está querendo enganar? A mim, a você ou nós dois? Né? E como diz a música, né? O pior mentira é mentir para si mesmo, né? Às vezes a pessoa tem um comportamento inadequado e nem percebe que está tendo esse comportamento inadequado. Então chega a hora do líder de falar assim, olha, cara, eu estou percebendo. Entende? Eu estou percebendo. Aí volta, faço analogia com o que a gente comentou no início, né? A doutora Ivani, ela não sabia, não sabia que era uma boa prática. Então a gente chegou e falou assim, isso é uma ótima prática. Então, às vezes, o liderado lá, o servidor, a turma, a equipe, não está sabendo que está tendo um comportamento que não é conforme ao que se espera. Então, basta, às vezes, dar um simples toque. Às vezes, isso é muito suficiente. Às vezes, quando a pessoa tem consciência, né, uma pessoa mais disciplinada e tudo, acha assim, aqui, ó, isso aqui não está pronto, isso aqui já foi o suficiente para resolver o problema. E você, Luiz, disse, né, que assim, você fazer um bom serviço, respeitar a equipe, né, trabalhar bem feito é um respeito à equipe. E eu concordo aí com o que o pessoal colocou aí na postagem. É um respeito também ao jurisdicionado, né, Luiz? O que se presta é um serviço público. O último beneficiário por tudo isso é aquela pessoa que recorreu à justiça para poder obter, né, uma prestação jurisdicional. Então, assim, é um respeito a ele também. Além disso tudo, né, Carlos, assim, o papel do líder, além de ter essa cultura e tudo mais, é eventualmente mostrar as garras, né? Como a gente falou lá no início. Então, também nos relacionamentos pessoais, às vezes você avisa, quando você fala assim, chega, entendeu? Demissão, não quero mais, vou sair de casa, né? Quando você finalmente rompe o vínculo, né? A outra pessoa fala assim, poxa, mas você não falou, você não me avisou. Por isso que é tão importante ter esse diálogo aberto, sabe? E falar, olha, eu já te avisei isso, não te avisei? Você está sabendo? Entende? Que esse comportamento é inadequado? E pouco a pouco, ir escalando o aviso até a hora que você assume a postura de autocrático, chefe. Vai ser assim e acabou. Eu acho que no serviço público nós somos mais cristãos, né, Luiz? Porque você está na iniciativa privada, tem um desempenho ruim e tal, você pode simplesmente aqui, ó, seu contrato de experiência acabou, pode ir embora. No serviço público, um processo administrativo, né, a estabilidade, tudo é mais complicado. Mas eu falo o seguinte, você vai tentar então ser mais cristão, conquistar essa pessoa, engajá-la, motivá-la a funcionar. Mas se os esforços, né, são frustrados, tem que chegar uma hora, infelizmente, de cortar cabeças. Você chega e fala assim, ó, não está dando mais para trabalhar com você e você tem que sair daqui da equipe.
né? O que já aconteceu comigo, né, quando chega numa situação extrema, é de chegar e falar assim, ó, coloco você à disposição da direção do foro, você vá para outro setor, aqui comigo os esforços foram baldados, não adianta mais insistir. Isso aí você tem que... E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica pensando que a falta de um servidor vai, nossa, eu tenho uma equipe tão diminuta, tão pequena, às vezes é um alívio que acontece. Às vezes aquilo lá era um entrave para o bom funcionamento de toda a unidade. Então, assim, o importante é ter uma equipe pequena que se interaja muito bem de alto desempenho. O resto, né, você talvez não precise disso. Carlos, muito ajuda quem não atrapalha, não é mesmo? É. Bom, nós temos que terminar essa live, né? Nós estamos com o prazo um pouco estourado. Você ia falar mais uma coisa? Não, que está na hora de acabar. Vamos fazer os avisos aí, né? Na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nós vamos falar aí sobre gestão de conflitos e gestão de pessoas, gestão de equipes, né? E assim, tendo equipe, um grupo de pessoas, a chance de ter conflito acontece. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É isso aí. Também chamar a atenção que nós estamos encerrando o segundo ciclo, né? E é importante o pessoal preencher a pesquisa de satisfação do segundo ciclo, está lá no final do segundo ciclo, super importante, né? Além disso, essa live vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube e também na plataforma EAD. Obrigado por participar, pessoal, obrigado por nos ouvir e até a próxima, né, Carlos? Isso aí, pessoal. Felicidades para vocês, até semana que vem. Sucesso!